então. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu vou começar dizendo que, tipo assim, essa parte conceitual é a mais chatinha. Só que, assim, ela é bem necessária, porque algumas coisas a gente lá na frente se atrapalha na hora de fazer, porque não tem essa base conceitual. Então, igual a Meidinha dizia, que, tipo, se não é só apertar botão, porque o que não falta na internet são tutoriais, né? Então, para começar, explicar um pouco sobre o que é o geoprocessamento, que seria esse conjunto de técnicas ligadas à informação espacial, e que vão desde a coleta, ao tratamento, à manipulação, até as análises de dados espaciais voltados para um objetivo específico. E dentro do geoprocessamento, vamos dizer, esse guarda-chuva, temos as geotecnologias. E dentro das geotecnologias, temos o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica. Aí, antes, só, tipo, citar uns exemplos de geotecnologias. A gente tem, assim, o SIG, assim dizer. A cartografia é uma geotecnologia. O sensoriamento remoto, os satélites, os GPS. Nossa, só tem um cis. A aerofotogrametria, nossa, é um negócio difícil. A geodésia, os drones. Drone é muito forte agora, né, nessa parte. E aí o SIG, ele é essa integração dessas geotecnologias. Então, os dados, hardware, método, as pessoas, o software. Então, por exemplo, o QGIS é um software. As pessoas, pode ser tanto nós que manipula os dados, quanto quem vê esses dados. E aqui só para quando vocês virem alguma coisa, tipo tecnologias GIS, o GIS-DAY que estavam falando hoje no grupo, é por causa de como o nome em inglês, a abreviatura em inglês. Então, já deixar claro, assim, toda essa discussão de terra plana, terra rosquinha, false top, zap, dinossauro, enfim, tudo mais é para dizer que a Terra é um geoide. Até eu tinha colocado só esse meme aqui, mas aí como o Caio estava falando que a Terra plana gira, eu acabei colocando isso daqui agora e eu acho que faz muito sentido essa teoria. Mas enfim. Meu Deus. Então, o geoide, ele seria um formato ondulatório, levemente irregular nos polos, por causa do movimento de rotação, né, e da gravidade. E esse é um modelo de distribuição de massa físico. E aí que às vezes a gente também ouve dizer que a Terra é um elipsoide, né? Então seria um elipsoide de revolução. Aqui a gente tem o geoide, é um modelo, como que diz? Quando você aumenta as coisas, assim. Nossa, fugiu a palavra demais aqui agora. Vamos lá, alguém fala. Tipo, generalizado? Generalizado, isso. E aqui tem o geoide de revolução, que tem várias contas matemáticas aí, mas vocês, réus mortais, não vão entender, então eu também não vou gastar aqui meu tempo explicando, né? Não que eu não saiba. Aí aqui, então, essa explicação para chegar no datum. Então, essa imagenzinha da superfície da Terra, como seria o original, então, com suas planícies, planaltos, morros, depressões. O geoide, esse modelo teórico físico, e a elipse de revolução. O datum, ele vai ser tipo assim, um ponto da Terra para poder calibrar as cartas. E aí, ele é tipo essa média entre os três que eu tinha mostrado ali anteriormente. Então, há 2 pontos de referência. Esses 2 pontos, eles podem ser
geocêntricos, que é o ponto de referência de origem, é o centro de massa da Terra. Então, por exemplo, WGS 80, WGS 84, que é que é o datum utilizado para os GPS, que usa em escala global, é um tipo geocêntrico. E tem o topocêntrico, que é aquele que tem a referência partindo de um ponto não um ponto terrestre, que não é o centro de massa da Terra. Então, por exemplo, tem essa imagem aqui, né? Ela está nessa superfície. Então, aqui nessa região, você tem esse ponto que vai dar uma exatidão para sua representação geográfica. E aí, por que que tem esses tinham, né, esses datas não geocêntricos, esses topocêntricos? Porque ele era tipo uma medida, era tipo uma roupa feita sob medida para a região que estava sendo mapeada, estudada. O, o plural de datum é data, por causa do latim e tal. Aí eu trouxe aqui alguns do Brasil. O primeiro foi o Córrego Alegre, que era de 1949, a implementação dele. Ele era um sistema geodésico de referência, né? Próximo à cidade de Frutal, em Minas Gerais, à beira da estrada BR-153. Aí eu tava até vendo que tinha um artigo lá que estavam querendo. Eles queriam reestruturar, restaurar aquele, aquele marco, aquele ponto. Porque isso daí, na real, é um marco. Esses marcos geodésicos tem um até na Unesp, que aí eu não lembro certinho como que ele é. Eu acho que ele não é de Sirgas 2000, porque eu não tinha. No site eu não encontrei falando da Unesp. Não sei se alguém aí que fez cartografia foi lá. Eu lembro que no meu primeiro ano eu fui pra gente calibrar o GPS, mas não lembro mais direito como funcionava. Enfim, foi substituído pelo SAD 69, que foi ali na transição da década de 60 para a década de 70. Também era topocêntrico. Tinha o vértice no Chuá, em Minas Gerais. E aí, como eu tinha dito para vocês, o WGS 84 ele é mundial usado em GPS, né? Que usa o centro de massa da Terra como ponto do datum. E aí, para poder fazer uma adequação, assim, de não ficar essas escalas regionais, porque isso dá muito problema na hora, né? Na imagem seguinte, eu vou mostrar para vocês a diferença desses pontos. Foi instituído na década de começou a ser instituído na década de 90 o SIRGAS. Então, teve encontros que era para fazer um datum para a América do Sul. Porém, acabou se expandindo e a América do Norte também usa o SIRGAS 2000. Ele tem o geocêntrico, então ele é bem parecido com o WGS 84. E aí eu vi que o marco geodésico mais próximo daqui de Rio Claro é em São Carlos, na USP, e tem em Campinas também, na Unicamp. Aqui para mostrar para vocês essa diferença dos pontos quando a gente vai georreferenciar eles. Então, por exemplo, o WGS 84, que é o mundial, o SIRGAS, que é para a América do Sul. SIRGAS, não? O SIRGAS para a América do Sul. E o SAD 69, que é usado no Brasil. Era usado no Brasil, foi substituído em 2015, né? Esqueci de falar isso. Por documento, a partir de 2005, o SIRGAS 2000 teria que ser usado em todas as cartas que fossem feitas. E aí esse teve um prazo de 10 anos, então em 2015 todas as cartas agora têm que ser feitas que forem feitas no Brasil, né? Para a SIRGAS 2000. E aí a diferença de WGS 84 para o SIRGAS é de 65 metros. Então, assim, ele é pouco até. Mas dá uma diferença, vai dar um erro.
E aí, deixa eu tomar uma água. Opa. Então, explicando isso, porque dá uma diferença na hora de georreferenciar. Então, a gente tem que lembrar que as projeções usadas pelo IBGE e também em cartas militares é a projeção universal de Mercator, que é uma projeção de mapa que é utilizada para representar a totalidade ou parte da Terra sobre uma superfície plana, que é a projeção, né? Falei errado. A projeção é um mapa que é utilizado para representar a totalidade ou parte da Terra sobre uma superfície plana. E aí, todas essas projeções, elas têm alguma distorção. Então, igual a gente estava brincando na reunião, né? É uma pena a Terra não ser plana. Porque se a Terra fosse plana, seria tudo muito mais fácil de fazer em geoprocessamento. Não teria essas contas doidas aí que a gente nem sabe como que faz. Não teria alguns errinhos que às vezes acabam sendo bobos. Então, beleza. A projeção universal transversa, a UTM, ela é cilíndrica. Modificação, projetor, colocando na posição transversa. Isso. E aí, ela é muito parecida com aquela projeção para fazer fuso horários. Só que tem uma diferença. Aquela de fusos, ela é de 15 em 15 graus e a UTM, ela é de 6 em 6 graus. Então, ela tem ela começa pelo antimeridiano de Greenwich, né? Então seria ali por o número um dessa carta seria ali por, vamos dizer, ali pela linha internacional da data. Só como é de 6 em 6 não é exatamente ali. Vamos ver. Então, ela nunca fica negativa, porque, ó, no Equador, ela começa com 10.000 quilômetros. Então, se você for em direção ao norte, você vai somando. Se você for em direção ao sul, você vai subtraindo. Então, por exemplo, aqui indo para o norte, seria assim, 1.000 quilômetros, tanto, 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 10.000 quilômetros. Para a parte sul, a mesma coisa, só que aí começaria no 9.000 quilômetros. E aí, apesar de ser utilizada mundialmente, tem seus problemas, né? O problema maior é que ela divide o globo em 6 fusos de longitude, ou seja, necessidade para mapear uma região que se distribua em sentido leste-oeste. A extensão ultrapassa 6 graus, ou também não pode ser utilizada. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque em alguns momentos vocês vão ter contato com cartas diferentes da do Siga 2000. E aí, a forma de corrigir esse erro é utilizando o código EPSG. EPSG significa. Eu não vou gastar meu inglês aqui, não. Vou falar em português mesmo, que seria Grupo Europeu de Levantamento sobre Petróleo. Então, por exemplo, você tem uma carta que está em SAD. Só que o software não reconheceria esse ponto se você colocar só o SAD 69. Então você pode usar esse código para poder padronizar. Só que lembra que eu disse que tem esses problemas de assim, por exemplo, São Paulo tá tanto pelo fuso 22 quanto pelo fuso 23. Rio Claro tá pelo 23 mesmo, 23 Sul. Vocês teriam que olhar, tipo, se vocês estão com uma carta SAD 69, vocês podem procurar qual que seria o correspondente dessa zona, então, por exemplo, de Rio Claro, que você sabe que é a zona 23 Sul, e usar esse código para poder corrigir esse erro.
Grazi, quer falar um pouco dessa parte? Não, só complementando mesmo, porque é muito importante a gente prestar atenção nessa parte dos códigos, né? Porque eles foram muito importantes, né? Porque, que nem o Henrique falou, na hora que você vai colocar um arquivo, depois a gente vai mostrar com mais clareza para vocês, mas na hora que a gente coloca um arquivo, e esse arquivo é chamado de shapefile, eu acho que o Henrique também vai dar uma introduzida, nesse software de geoprocessamento, a gente precisa saber qual projeção ele está, o datum e sua projeção, né? Então, esse grupo aí de pesquisa petrolífero da Europa... Ai, tá chovendo. Ai, que beleza! Enfim, esse grupo de pesquisa petrolífero da Europa, eles padronizaram esses dados e essas projeções em códigos. Então, fica muito mais fácil, né? E aí, essas zonas, né, que vai de 18 a 25, quando a gente vai colocar esses arquivos shapefiles nesses softwares e programas de geoprocessamento, a gente precisa ver se a localização que você está estudando está no meio dessas zonas ou se está entre uma zona e outra. Porque se tiver em uma zona e outra, fica mais fácil usar o outro tipo de sistema de coordenada, né, que seria o geográfico, e não o cartográfico, que é o UTM, né, porque, por exemplo, se ele está no meio do 22, né, e aí a gente não sabe se ele está realmente, dependendo da escala, se ele está realmente à direita do 22 ou perto da zona 23, né, então aí a gente precisa prestar bastante atenção na escala também, quando a gente for colocar tudo isso nesses programas de geoprocessamento, né. E em localizações que realmente está no meio dessas zonas, e aí a gente utiliza bastante essas projeções UTM, né? E tem UTM, zona 22 Sul, no caso do Brasil, né? Zona 22 Sul, UTM zona 24 Sul, enfim. É só isso mesmo, Henrique. Tá ótimo. Fechou. E agora, partindo para a questão dos dados geográficos. Qual que é a diferença de um dado geográfico para um dado normal? Então, vamos, sei lá, pensar aqui uma diferença. Não, tá, enfim. Minha cabeça falhou nesse momento. Então, a diferenciar um dado geográfico de dados devido ao comportamento espacial que eles têm. Então, utiliza para realizar representações da superfície terrestre e relacionadas com o seu posicionamento. Então, tem um par de coordenadas x e y. Esses dados geográficos se dividem em classe vetorial e classe matricial, vulgo raster. Então, vamos começar aqui pelos dados vetoriais, que serão os dados que a gente vai trabalhar amanhã e na semana que vem será o raster. Então, o dado vetorial, ele é um dado espacial que armazena no modelo vetorial, tem a localização e os atributos geográficos de cada objeto representado por pelo menos um par de coordenadas. Deixa eu ver, tinha anotado aqui alguma coisinha, mas... Ah, sim. E como ele é representado? A representação pode ser por ponto, linha ou polígono. Ponto, por exemplo, vendo um mapa, é a localização de uma capital, a localização da Unesp, a localização de um hospital, essas coisas. Uma linha, poderia dizer que são as estradas, rios. É isso que eu consigo pensar. E para polígono, também chamado de área, pode ser tipo um estado, uma cidade. Espera aí. E aqui tem uma questão importante de frisar, que são os tipos de arquivo. Porque vocês vão ter alguns imprevistos durante a vida aí com vocês, com esses softwares. Porque dá sempre algum probleminha com os arquivos. Então, só para falar para vocês antes, os shapefiles, eles são muito usados no QGIS. O KML é arquivo usado no Google Earth. DWG, DFXF, DGN
JPX são usados em ArcGIS. No Shapes, a gente costuma chamar assim, é o mais importante se atentar. A questão é que ele, assim, ele é um arquivo, só que ele tem subarquivos dentro dele. Então, por exemplo, quando a gente abrir um arquivo para vocês no QGIS, ele vai aparecer com .shp. Essa é a interface dele, é o que a gente vê. E aí vai ter o DBF, em que armazena os dados alfanuméricos. Então, vai ter a tabela de atributos, que a Grazi vai mostrar para vocês depois. E o SHX, ele mostra de forma integrada desses dois dados. Então, o que acontece muitas vezes? Se não tiver um desses, o arquivo não vai abrir. Você pode pegar e jogar o SHP lá, ele não vai abrir, porque vai dar como um arquivo corrompido. Porque a sua máquina, o seu PC, ele precisa ter os outros arquivos que acompanham ele. Esses são os três principais que, normalmente, se não tiver um desses dois, não vai abrir. Esses arquivos também costumam vir com o SHX, que integra... Ah, é verdade, que integra os arquivos, alfanuméricos... Ah, tá, já li isso aqui. Se não tiver, pá. PRJ é o sistema de referência espacial, então é a projeção e o datum. O QPJ é o sistema de referência referencial do QGIS. E o XML são os metadados. Então, assim, é o dia que foi feito, a hora que foi feito, quando foi salvo, todas essas paradinhas aí. Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas, críticas, sugestões? Fala comigo. Tranquilo, Henrique. Classe de dados matriciais ou rasters, que, como eu disse, vocês vão trabalhar semana que vem com Jesus. Essas aqui são simplesmente não, porque tem dado pra caramba isso daí. São essas imagens que a gente vê de satélite. E aí são representações realizadas através de uma matriz composta de um número certo de linhas e colunas, onde cada célula tem um valor correspondente ao atributo analisado e pode ser localizado pelo cruzamento entre linhas e colunas. Então, os exemplos são satélites, fotografias aéreas, modelos digitais de elevação, etc. Ah, a gente colocou a escala aqui. Tá falhando a minha voz, cara. A gente colocou a escala porque é algo que gera muita confusão. Igual semana passada mesmo, a gente estava conversando lá do Covid e eu estava mostrando pra galera tava fazendo o layout do mapa e na hora me deu um ban assim na cabeça. Porque como é número, então assim, confunde, né? E aí a escala pode ser numérica ou pode ser geográfica. A numérica, ela vai ter um numerador e um denominador. Então, em 1 centímetro, quantas vezes que essa realidade foi reduzida para poder estar ali representada. Então tem esse... Peguei do Descomplica aqui, ó. Descomplica tem umas coisas boas, viu, cara? Tava usando para fazer aula também, enfim. Dispersando. Escala gráfica, então, é essa representação. Tem a continha aqui. E a questão do quilômetro, hectômetro, decômetro, metro, centímetro, esqueci o outro aqui, pulei. Então, as escalas podem ser representadas para realização de proporção entre o real e a sua representação, e a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado, devia ter colocado essa palavra, de forma material gráfico. Confeccionado aqui, eu dei uma travadinha, porque tinha um professor que dizia que você não confecciona o mapa, né? Você, tipo, confecciona roupa, mapa não. Enfim. E aí tem esse pega, né? Que quanto maior for a escala, menor será a área representada no mapa e, consequentemente, mais detalhada. Quanto menor for a escala, maior será a área representada e, consequentemente, menos detalhada vai ser essa representação.